Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores, se não o maior mistério da nossa literatura, Dom Casmurro. A ideia aqui é entrar na cabeça de quem conta essa história para a gente ver como a versão dele dos fatos, bom, como ela pode mudar absolutamente tudo. Pensa aí rapidinho. Quantas vezes a gente já não ouviu uma história que muda da água para o vinho só dependendo de quem está contando? Pois é, em Dom Casmurro essa é a chave. É o ponto central de tudo. Então vamos lá. Para começar, quem é que está contando essa história pra gente? Bom, é o Bento Santiago, um cara já mais velho, meio isolado, que ganhou esse apelido aí, Dom Casmurro. E o legal é que, logo de cara, ele mesmo explica o apelido. Não é casmurro no sentido de ser teimoso, sabe? É mais pra alguém que é calado e metido consigo. E olha, essa já é a nossa primeira grande pista sobre a personalidade que vai dar o tom da história inteira. Mas por que ele resolveu escrever tudo isso? Ele mesmo diz que é para atar as duas pontas da vida, ou seja, reviver a juventude. E isso aqui é importantíssimo. A história que a gente vai ouvir não está acontecendo agora. Ela já passou e está sendo totalmente filtrada pela memória, pela saudade e, como a gente vai ver, por muito ressentimento também. E a história que ele começa a contar? Ela começa num passado que ele pinta como perfeito, um verdadeiro paraíso. Ele nos transporta para a adolescência dele. E lá, o centro do universo era uma pessoa. O grande amor da vida dele, Capitu. Pela descrição dele, Capitu era, uma figura magnética, super inteligente, cheia de vida. Eles cresceram praticamente juntos, e o amor entre os dois parecia a coisa mais natural do mundo, sabe? Como se fosse o destino mesmo. E não era um amorzinho qualquer não. O compromisso era sério. Eles chegam a jurar que vão se casar e selam esse pacto com um beijo. O narrador, o Bentinho, ele faz questão de mostrar pra gente o quão puro e intenso era esse amor, pra deixar bem claro o valor que essa relação tinha pra ele. Só que, como em toda boa história, principalmente as tragédias, a coisa começa a complicar. E aqui surgem duas grandes sombras que ameaçam esse mundinho perfeito deles. O primeiro problema, uma promessa que a mãe dele fez de que ele viraria padre. Imagina só. E o segundo, a chegada de um cara chamado Escobar. Ele vira o melhor amigo do Bentinho no seminário e depois um grande amigo do casal. E é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada. O ciúme, que ele mesmo descreve como um verme, começa a entrar na cabeça dele. E aí, sabe como é? Um gesto, uma conversa, um simples olhar, tudo, absolutamente tudo, começa a ser visto por ele como um sinal de que tinha alguma coisa rolando entre a Capitu e o Escobar. Dali pra frente, a dúvida vira uma verdadeira obsessão. Na cabeça do Bentinho, ele não é mais o marido. Ele se transforma numa espécie de promotor, sabe? Juntando cada pedacinho de evidência para construir um caso contra a própria esposa. Pera aí, a história que ele estava contando era de um amor perfeito, de destino, lembra? Então o que, na visão dele, claro, o que poderia ser tão forte a ponto de destruir tudo isso de uma forma tão brutal? A resposta é o ciúme. O ciúme cega o nosso narrador. A essa altura, ele já não quer mais saber da verdade, ele só quer confirmar as suspeitas dele. A mente dele vira um tribunal particular, onde ele é o promotor, o juiz e o júri, tudo ao mesmo tempo. E aí vem o que, para ele, é o golpe de misericórdia, a prova final. Depois que o Escobar morre, o Bentinho começou a olhar para o próprio filho, o Ezequiel, e a enxergar traços do amigo falecido. Pronto. Para ele, essa semelhança física é a prova que não dá para discutir. É a confissão da traição. Ok. Então, a gente chegou no ponto principal. A gente ouviu a história toda, viu a acusação, viu a tal prova, mas agora a gente precisa fazer uma coisa. Dar um passo para trás. E olhar não só para a história, mas para quem está contando essa história. O Bento Santiago, o nosso Dom Casmurro, ele nos apresentou o caso dele. Ele nos guiou pelas memórias, fez a gente sentir a dor dele e apresentou as conclusões dele como se fossem a verdade absoluta, a única que existe. E aqui que está a genialidade do Machado de Assis, né? Ele nos obriga a perguntar, dá para confiar num narrador que desde o começo se assume como um cara fechado, amargurado e que está contando uma história de décadas atrás, movido por um ciúme que claramente destruiu ele por dentro? Isso tudo nos leva a um conceito muito importante na literatura, o do narrador não confiável. E o Bento Santiago é, talvez, o exemplo perfeito disso. Ele não está necessariamente mentindo de propósito, não é isso. Ele está contando a verdade dele,
Uma verdade que foi completamente distorcida pela dor e pela obsessão. O que nos joga direto na pergunta que vale 1 milhão. Afinal, Capitu foi uma traidora manipuladora ou foi vítima de um ciúme doentio que acabou com a vida dela? Capitu traiu ou não traiu? Essa é a pergunta que está aí, assombrando leitores há mais de 100 anos. E agora eu quero saber o que vocês acham. Deixa a sua teoria aqui nos comentários. E claro, se você curte desvendar esses grandes enigmas da literatura, já aproveita, deixa um like aqui pra gente e segue o canal PneumaBR. Ah, e ativa as notificações para não perder as próximas análises. Mas antes de bater o martelo, vamos pensar em alguns pontos. Primeiro, a história toda é um monólogo de um cara magoado. Segundo, a gente nunca ouve a versão da Capitu. A voz dela foi completamente silenciada. Terceiro, todas as provas são, bem, interpretações dele, filtradas pelo ciúme. Ou seja, o livro é basicamente um processo de acusação, só que sem advogado de defesa. E no fim das contas é exatamente isso que faz de Dom Casmurro essa obra-prima que ele é. O Machado de Assis não dá a resposta, ele não entrega um veredito. Ele nos dá um quebra-cabeça psicológico e fala, agora é com vocês. A verdadeira questão, talvez, não seja nem Capitu traiu, e sim até que ponto a gente pode confiar na história que nos contam.